Tudo bem, meus irmãos? Chegamos aí mais uma vez neste dia, sexta-feira, feriado, e vamos falar sobre um assunto correspondente a esse feriado de sexta, sábado e domingo, mês de abril 2025. O tema de hoje será a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Vamos trazer aí um conhecimento para que muitos, às vezes, esquecem, né? Que esses feriados têm um sentido. E com isso eu quero fazer uma oração para iniciarmos esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez agradeço, Senhor, por estar nesta rede social para transmitir, Senhor, a Tua palavra aos meus amigos, meus irmãos ouvintes e aquele, Senhor, que estiver, Senhor, precisando de uma mensagem, um ensino nessa proporção. Assim oro, sabendo que o Senhor está sempre, ó Pai querido, nos usando e abençoando aqueles que estão vindo em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos ler uma passagem lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21, e depois uma passagem no Novo Testamento, em João, capítulo 1, versículo 29. Primeiro aqui o Velho Testamento, Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto por vós e para vossos filhos para sempre. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos uma introdução. Israel, até hoje, celebra a Páscoa. Eles celebram a Páscoa. Comem o cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargas, para recordar a libertação. Os cristãos também celebram a Páscoa neste mês de abril. E para os cristãos é a ceia. Comem o pão e bebem o vinho, símbolo da carne e o sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. E pela orientação do Espírito Santo, vamos entrar no estudo. Primeiro falando da Páscoa judaica. A Páscoa significa passar por cima ou passagem. Para os judeus, símbolo de libertação da escravidão do Egito. Celebram no mês de abril, como disse, começa na sexta à tarde e alimentação igual, como já disse, saída do Egito. Começa na sexta à tarde e no domingo e no sábado, né? Porque no horário judaico, ou no dia judaico, lá eles correspondem o dia de 12 em 12 horas. E nós aqui, né, no Ocidente, né, comemoramos o dia em 24 horas. Por isso que nós vamos falar aqui sobre a crucificação na sexta-feira, porque os judeus tinham que preparar a sua Páscoa e o seu cordeiro, o seu sábado, também para um sacrifício. Mas, vamos aqui, ó. Na caminhada do deserto, Deus ensinava a nova cultura social com os 10 mandamentos, cerimonial e sacrifícios, e constroem a construir também o tabernáculo. Isso vocês vão encontrar em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sobre a história de Israel. E aqui nós temos alguma divergência sobre o tempo que Israel levaria para atravessar o deserto e chegar à Terra Prometida. Alguns dizem pela distância de 220 quilômetros, outros falam 440, outros falam 600, do Egito até a Terra Prometida. E alguns até dizem que levariam 7 dias, porque uma caminhada naquela época poderia se levar até 35 quilômetros, mas a quantidade de gente que estava em Israel, que saiu do Egito, era enorme.
E alguns até dizem que levariam 7 dias. Eu tenho minhas dúvidas com esse respeito. Saíram em uma multidão. Como diz aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 37 e 38, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 de pé. Somente os homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. Não levaria, provavelmente, aí, se fosse caminhar direto. Eu não quero aqui já pesquisei, não encontrei uma resposta definitiva a esse assunto, mas eu tenho aqui um pensamento teológico, né? Da minha parte. Certo? É que houve um período da caminhada, né? Da saída do Egito até a entrada dos 12 espias para espiar a terra prometida. Houve um período entre a saída do Egito até eles pararem lá em um acampamento para que pudesse Moisés enviar os espias. E, com isso, após essa parada, os espias foram enviados, que foram 12 espias, eles olharam a terra prometida e levaram 40 dias. No retorno, 10 espias trouxeram notícias desanimadoras, desagradáveis. E o povo ficou triste, amargurado e até murmurou. E 2 espias, Josué e Caleb, animaram o povo. Mas, como aqui está escrito em Números capítulo 13, versículo 25 e 31, e eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, porém, os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. 10 homens trouxeram aí, israelitas, viram todas as maravilhas que Deus fez na vida deles, né? E trouxeram uma notícia desanimadora. Mas 2 homens obedientes e experientes, né, também, dos Josué e Caleb, trouxeram a notícia de vamos lá, não vamos parar não. E o povo murmurou. Deus aplicou uma sentença. Os 40 dias que levaram para espiar a terra, levará 40 anos para entrar na terra prometida. Mesmo participando da Páscoa, mesmo eles participando da Páscoa, nesse período, os murmuradores não chegaram à terra prometida, morreram no deserto. Transportando isso para nós hoje, né? Muita gente, muitos cristãos, entre aspas, né, vamos dizer assim, tomam ceias e corre um perigo, porque não está tomando ceia no sentido espiritual. Mas ainda vamos chegar lá. E aqui diz aqui, Números 14, 3 e 34, porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada e para nós e nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a gratidão, irmãos. Desculpe, a ingratidão do que Deus fez com eles e após um teste desse, eles querem retornar para o Egito, não confiando no Deus que tirou eles, o mesmo Deus iria fazê-los entrar na terra prometida. Agora, versículo 34, segundo os números dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias cada dia representa um ano. Representando esse um ano, levarão sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, e conhecereis o meu afastamento, a minha distância, eu não estarei com vocês. Aí Deus que manda o anjo, né, para acompanhá-los. Vamos à Páscoa cristã. A Páscoa para os cristãos é a ceia, representa a libertação por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus, trazendo salvação para todos os que creem. Os 3 dias de feriado do mês de abril, que nós estamos
gravando hoje, né, nessa sexta-feira, esses 3 dias são sexta, sábado e domingo. Cada dia tem o seu cumprimento. Primeiro dia, que se é o dia de hoje, a sexta-feira, condenação à morte da cruz do Senhor Jesus, que está escrito aqui em Marcos 15, 42, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E já era tarde, já era véspera do sábado, porque o sábado, para os judeus, começa às 18 horas. Depois termina lá às 6 horas da manhã do sábado. E Lucas 23, versículo 33 e 43, e quando chegaram no lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e disse-lhes Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões, né, chamado, era o Dimas e o Gesdras. Dimas e Gesdras. O Dimas é que falou com o Senhor Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, quando Jesus fala aqui, vamos continuar. Quando Jesus comenta sobre esse paraíso, há uma outra versão aqui, junto a esse dia, na sexta-feira, e depois passando para o sábado, que é agora. Segundo dia, sábado, silêncio no túmulo do Senhor Jesus, ou silêncio naquele dia de sábado, desde Jesus desce ao Hades, ele liberta os cativos cativeiros, inaugura o paraíso com o ladrão da cruz. Isso no sábado. Era um período de silêncio, onde os judeus comemoravam aí o sacrifício do Cordeiro, lembrando também o dia de sábado, e sabendo que eles haviam saído dos seus antepassados, a ter saído do Egito. Agora, nesse período de sábado, houve um silêncio em questão dos seguidores do Senhor Jesus, né? Os discípulos, mas Israel comemorava ali a sua festa, né? Os judeus. E em Efésios capítulo, por isso que eles disseram para Pilatos que os sacerdotes crucifiquem ele logo, porque já o sábado está entrando, e 3 horas da tarde o Senhor Jesus foi crucificado na sexta-feira. E Paulo fala em Éfeso capítulo 4, versículo 8 e 9, por isso diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, versículo 9, ora isto ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isso foi no sábado. Foi no sábado. Sexta crucificação, sábado de silêncio, enquanto os judeus comemoravam a sua Páscoa lá, a sua libertação, e Jesus descia às partes mais baixas, lá do Hades, que é o Tártaro, e levou cativo o cativeiro, quer dizer, levou para o paraíso. Aqueles que ainda, desculpe aqui a expressão, não é o Hades, é um lugar separado, aonde partiam as pessoas do Velho Testamento, né? Desde Adão e Eva, partiam para um lugar, e Jesus desceu a este lugar, como diz Paulo aqui, né? Dizendo que ele foi às partes mais baixas da terra, que está em Éfeso, isto ele por isso ele subiu. Subindo ao alto, levou o cativo, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quer dizer, quando ele subiu, ele já leva as pessoas lá para o paraíso. Mas ele deixa, segundo a informação, havia um lugar no centro da terra que essas pessoas ficaram aguardando. Uma outra forma de darmos um outro estudo a esse respeito, para onde vão as pessoas que morrem. Uns iam como diz, para o Tártaro, né? Para o Hades, e outros iam para um local de descanso, onde Jesus foi lá e levou eles
para o paraíso, onde hoje as pessoas que partem hoje, desde Jesus até nós, estão no paraíso, como foi o ladrão o primeiro a inaugurar este paraíso. Muito bem. Agora, no domingo, ressuscita com a chave da morte e do inferno. No domingo o Senhor Jesus ressuscita, que é o terceiro dia. Né? Sexta, sábado, domingo, o feriado. No terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, que nós falamos domingo, mas o domingo é o primeiro dia da semana. E eu estou usando aqui o terceiro dia por causa da ressurreição do Senhor Jesus, que no terceiro dia ele ressuscitou. E com isso, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, no domingo, Jesus ressuscita e pega a chave da morte do inferno. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves do inferno e da morte ou do inferno, como diz o versículo. Agora, por falta de ensino, o cordeiro está sendo ocupado pelo lugar de coelho, porque nós estamos num feriado de Páscoa. Infelizmente, as comemorações não estão sendo corretas. Isso é por falta de ensino. O cordeiro está virando coelho. Que o cordeiro é o Senhor Jesus sacrificado na Páscoa. Agora, nos feriados, reunir com a família é uma bênção. Claro, 3 dias de feriado, muita gente viaja, não é? Norte, sul, leste, oeste do Brasil, e participo com as famílias, não é? Famílias cristãs, não cristãs, e só não se esqueça de orar como que for servido. Paulo diz aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27 e 23, se algum dos infiéis nos convidar e quiser ir, comei de tudo o que se pode puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência de quem está servindo, como diz a sequência dos versículos, tá? Não da consciência que está comendo, de quem irá comer. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim eu possa salvar alguns. Paulo não criticava, Paulo nem perguntava, e também nem pergunte. O que você estará comendo ali? Um bacalhau, que delícia! Ou um outro tipo de ceia, de alimentação que estarão servindo ali nesses dias que você estará visitando um parente, um amigo. Mas não pergunta, come, ora. Família cristã, claro, vai orar. Se houver alguém que não é cristão, vão ver que você está ali orando também, abençoando aquela alimentação. Eu já estou chegando no final. Tem uma conclusão aqui, ó, a comemoração que o povo de Israel fez é literal, ou seja, real, lembrando-se da libertação da escravidão. A comemoração de Israel na Páscoa é literal, ou seja, é real. Cordeiro, ervas amargas, pães asmos, lembrando, reúnem famílias, né? Para poder fazerem essas comemorações. Em Israel isso acontece no mês de abril, como já disse no começo. Agora, a comemoração cristã é simbólica e espiritual, lembrando a libertação do pecado. Vivemos a verdadeira passagem da escravidão. Como a palavra Páscoa significa passagem, Israel, o anjo da morte passou por cima no dia da libertação, né, que o sangue estava na porta. E aqui também, a nossa Páscoa é uma passagem da escravidão. Nós saímos da escravidão para a libertação. E a morte que está sentenciada, nós passamos para a vida. E essa morte é espiritual. Mas agora temos essa celebração da Santa Ceia como um símbolo da carne, um símbolo do sangue, do cordeiro,
para que nós possamos, então, celebrar. Ok? Está aí um pequeno estudo, vamos dizer assim, dentro do assunto desse feriado de Páscoa, e eu quero orar por você. Antes, vou fazer 3 perguntas. Primeira, já segue a Cristo? Se for um seguidor de Cristo, um cristão, amém. Segundo, se não for um seguidor de Cristo e quer segui-lo, nós vamos orar também por você. E o terceiro, ou quer reconciliar? É um dia muito propício por ser um dia de Páscoa e lembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ok? Nós vamos fazer essa oração para que você possa até compartilhar esse vídeo com seu parente, com seu amigo. Vocês veem, vocês sabem que eu não peço, inscreva no meu canal, compartilhe. Não, o objetivo, como eu sempre vou dizer, é alcançar uma vida. A intenção é alcançar muito mais. Mas uma vida, irmãos, vale mais que o mundo inteiro. Que o sacrifício do Senhor Jesus, só quem se aprofunda bastante no conhecimento, na leitura, na oração, você vai ver que foi um sofrimento real para nos salvar. Eu estou para lançar aí um estudo sobre por que o justo sofre, usando Noé como exemplo. Desculpe, Noé, usando Jó como exemplo. E nós vamos passar esse estudo aí, logo estou postando ele para vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento que me concede, Senhor, nessa rede social, para levar este estudo, este conhecimento aos meus amigos, irmãos e todos quantos, Senhor, estarão ouvindo. Peço a bênção para aqueles, Senhor, que querem seguir a fé em Ti, aqueles que estão parados, que possam voltar a seguir a fé em Ti, e aqueles, Senhor Deus, que já seguem, que sejam fortalecidos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Eu rogo, Pai, a bênção, a vitória, e que eles possam sentir que esta palavra veio dos céus, que o Espírito Santo me usou, Senhor, para falar com eles. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.